Olá, pessoal. Vamos continuar então nosso estudo da nossa legislação tributária municipal de São Paulo, principalmente para você que está estudando aí para o concurso aí da Cefa, da Cefim, né, Secretaria de Finanças, Secretaria da Fazenda do município de São Paulo, tá bom? Vamos continuar estudando. A gente sabe que agora a gente vai falar do aspecto subjetivo do fato gerador do nosso ISS, ou seja, a gente vai explorar quem são as pessoas que ou a lei determina que paguem o tributo, né? Então elas recolham o tributo, muitas vezes pagam na fonte. Então é o próprio tomador do serviço que é escolhido pela lei para poder, a princípio, pagar o tributo, uma vez que o prestador de serviços não é tão simples de fazer o pagamento. A gente vai ver isso mais adiante. Ou o contribuinte do imposto. Quem é o contribuinte do imposto? Segundo o artigo 121, parágrafo único, inciso 1 do Código Tributário Nacional, contribuinte do imposto é aquele que, a princípio, tem relação pessoal e direta com o faturador. É ele que faz nascer a obrigação de pagar o tributo. Ele é que gera o fato gerador propriamente dito. Então, contribuinte do imposto, muitas vezes, é o que nós chamamos o prestador do serviço. Então, a gente tem aqui o artigo 207 do Decreto 62.137, que fala: contribuinte é o prestador de serviço. Então, este é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador aqui no município de São Paulo. Então, a gente sempre procura quem é o prestador de serviço. Mas, além disso, além do prestador de serviço, como a gente cita aqui, nós temos também a figura do que nós chamamos o responsável tributário. Então, responsável tributário são aqueles que a lei diz, né, ó, são responsáveis pelo pagamento do ISS desde que estabelecidos no município de São Paulo. Então tem uma primeira condição: o responsável tributário tem que ter estabelecimento no município de São Paulo, devendo reter na fonte o seu valor, ou seja, ele, a princípio, muitas vezes é aquele que recebe o serviço, vai pagar pelo serviço e já retém na fonte, né, para depois fazer o recolhimento para o município de São Paulo. Então nós temos aí momentos: momento da prestação de serviço, momento da retenção na fonte, momento do recolhimento para o município. São momentos distintos. Tanto é que a gente separa em momentos, porque só nasce faturador se ocorre o serviço propriamente dito, só vai acontecer a retenção, né, na hora do pagamento do tributo, e uma vez que houve a retenção do imposto, e aí temos as seguintes situações, né? Ele pode reter, né, o responsável, e não entregar o recurso que ele reteve para o município. Se ele fizer isso, ele está cometendo uma apropriação indébita tributária. E ele, então, está na lei 8137/90, então ele está lá dentro do crime contra a ordem tributária. Se ele, a princípio, reter e entregar para o município, então ele faz o recolhimento para os cofres municipais, tudo certo. Então, são momentos distintos. Então, quem são essas pessoas que estão nesses momentos distintos? Antes disso, deixa eu fazer, então, o que a gente poderia dizer aqui, né? Uma inscrição aqui a respeito dessa situação, para você poder entender o que eu estou falando. Vamos fazer isso agora. Então, para você poder entender o que eu estou falando, olha só lá. Então, de um lado, você tem o prestador de serviço. Qual a função dele? Prestador presta o serviço. Então, ele entrega o serviço para o tomador. O tomador vai fazer o quê? O tomador vai pagar o preço do serviço. Só que, ao pagar o preço, ele vai excluir o ISS, que a gente vai chamar de ISS na fonte. Então, é isso, né? Nós temos uma via onde o tomador recebe o serviço, né? E nós temos uma via onde o tomador, né, paga por aquele determinado serviço, né, o ISS na fonte pagadora. Vou botar aqui entre parênteses para você entender o que está acontecendo. Vamos imaginar agora em valores, né? Imagina que o serviço custe R$1.000. Então tá lá, 1.000. Agora imagine que o ISS naquela determinado serviço aqui no município é 5%. Então você vai ter, por exemplo, 1.000 menos 5% de 1.000. Quanto é 5% de 1.000? Opa, é 50, professor. Então é 950. Então ele vai fazer uma nota fiscal, né, o prestador de serviço, sobre o serviço de 1.000, mas ele só vai receber sobre aquele determinado
valor? Os 950. Porque esses outros R$ 50, o tomador, né? Vou botar aqui, ó. O tomador vai pagar R$ 50 e vai recolher para São Paulo. Tudo bem? Esses R$ 50, então, nós temos um momento em que o prestador presta o serviço. São 3 momentos, né? Eu falei para você, né? São 3 momentos. Momento que o tomador, o prestador presta o serviço, momento que o tomador vai pagar pelo serviço e o momento que o tomador já reteve aquele valor na fonte e depois ele recolhe. Então, tem um momento do recolhimento para os cofres públicos. Beleza? Entendemos aqui? Regra geral, a tributação vai ser no prestador de serviço. Mas se o tomador tem domicílio em São Paulo, vamos ver como é que a gente vai fazer. Em algumas situações, nós vamos escolher o tomador. Veja só agora aqui, ó. A lista é grande. Então, ele fala assim, ó. Os tomadores ou intermediários de serviço provenientes do exterior do país. Esses você já conhece, são os importadores. Vamos guardar, né? Vamos botar aqui em amarelinho para você guardar. Importadores. Pessoas jurídicas, ainda que imunes ou isentas, e os condomínios edilícios residenciais ou comerciais, quando tomarem o intermediário em serviços. Que tipo de serviços? Descritos naqueles subitens que você tem a mudança do foco. Não é o local onde está o estabelecimento do prestador, mas sim o local onde o serviço está sendo prestado. Como, por exemplo, 3.04, instalação de andaimes, 709, 710, 712, 714, relacionado a obras de construção civil, 1102, guarda de bens, 1705, exploração de mão de obra. Então, se esses serviços forem prestados no município de São Paulo, eu vou pegar o tomador, se tiver estabelecimento em São Paulo. Outros serviços, construção civil, reforma, demolição, reforma de prédios e edifícios, transporte público, né, dentro do município, né? Então ele fala assim, ó, a eles prestados, ó, descrito no subitem tal, da lista do CAPT, a eles prestados dentro do município de São Paulo por prestador de serviço estabelecido fora do município. Então, se você pegar desses serviços prestados dentro do município de São Paulo por um prestador fora do município de São Paulo, também tributo para o município. Descritos nos itens 1, subitem 101, 102, opa, isso aqui é tudo, né, relacionado ao serviço de programação de computação, serviços relacionados à computação. 1405, 1701, 1706. Então, a elas prestados dentro do território do município de São Paulo por prestador de serviço estabelecido prestador de serviço estabelecido no município de São Paulo, conforme o cronograma ser estabelecido pela Secretaria Municipal da Fazenda, também vão ser pagos pelo tomador de serviço. Veja, então existem aqui várias situações diferentes, onde o serviço, porque está dentro desse grupo, desse subitem específico, ou o prestador está fora de São Paulo, então eu vou cobrar do tomador em São Paulo, é muito mais fácil. Ou o prestador está em São Paulo, mas por algum motivo, por exemplo, o que é mais fácil? Cobrar de um programador de computação, uma pessoa física, por exemplo, que abriu lá um MEI, ou cobrar de uma empresa que contratou ele, né? Uma pessoa jurídica que está estabelecida e que contratou o serviço dele. Você entendeu? Às vezes é mais fácil para o município comprar da pessoa jurídica, o tomador de serviço, a empresa que está contratando. Por isso ele coloca nessa lista, nesse rol, sempre visando facilitar a Secretaria Municipal, né? Então, sempre visando facilitar a Secretaria Municipal. Agora vem um rol de empresas que normalmente são colocadas em todos os municípios brasileiros como tomador de serviço responsáveis pelo pagamento do ISS. Uma delas é o banco. O banco é um grande contratante de serviço. Então, a instituição financeira, quando tomar o intermediário serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, a elas prestados por prestador de serviços estabelecidos no município de São Paulo. Então, essas instituições financeiras estão regulamentadas como responsáveis tributários. Sociedades seguradoras, quando tomarem intermediário de serviços dos quais resultem remunerações ou comissões por ela pagas a seus agentes, corretores ou intermediários estabelecidos no município de São Paulo, pelos agenciamentos, corretagem ou intermediação de seguro. Ou quando elas tomarem o intermediário de serviço de conserto e restauração dos bens sinistrados, os veículos que, por exemplo, vierem para ela resultado de sinistro, ela tem que contratar a oficina. Então, quem faz esse conserto vai receber, né? Então, quando a seguradora, a princípio, contrata esse serviço, né, ela pode se tornar responsável tributário pelo pagamento desse serviço que foi contratado junto à oficina. Regulação dos sinistros vinculados a contrato de seguro, inspeção, avaliação de riscos para a cobertura de contrato de seguro, prevenção e gerência de riscos seguráveis realizados por prestadoras de serviços estabelecidos no município de São Paulo. Então, também,
Aquelas empresas que fazem esse tipo de inspeção e avaliação de riscos para as seguradoras também recebem por isso, e quem paga vai ser a própria seguradora, então ela se torna responsável tributária. Outro grande responsável tributário, é a sociedade de capitalização. Quando ela tomar e intermediar serviços dos quais resultem remunerações ou comissões por ela pagas a seus agentes, corretores ou intermediários, estabelecidos no município de São Paulo pelos agenciamentos, corretagens ou intermediação de planos e títulos de capitalização. Então, esses também estão aqui. A Caixa Econômica Federal e o Banco Nossa Caixa. Não existe mais o Banco Nossa Caixa, nosso banco, né? Eu era servidor de São Paulo já, num tempo que ainda existia a Nossa Caixa, nosso banco, que era a Caixa Econômica Estadual, não temos mais, mas nós temos a Caixa Econômica Federal. Quando tomarem ou intermediarem serviços dos quais resultem remunerações ou comissões por eles pagos à casa lotérica e venda de bilhetes, estabelecido no município de São Paulo. Seja na cobrança, recebimento ou pagamento geral de títulos quaisquer, contas, carnês, tributos, e por conta de terceiros, inclusive os serviços correlatos à cobrança, recebimento ou pagamento, distribuição, venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules, cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive decorrentes de títulos de capitalização e congêneres, órgãos da administração pública direta da União, dos Estados, do município de São Paulo, bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta e indiretamente pela União. Então, aqui, na verdade, é o seguinte: os órgãos da administração pública também se tornam responsáveis pelo pagamento de tributos, que a princípio prestarem das pessoas que prestarem serviço para eles. E entra aqui muita gente. Entra a sociedade de economia mista, entra a empresa pública, entra a fundação, né? E aí ele fala, é muito mais fácil eu cobrar do órgão público, mesmo ele sendo imune. Olha, eu vou falar de novo, hein? Mesmo o órgão público sendo imune ao ISS, do serviço por ele prestado, né? Ele, a princípio, vai ter que pagar o ISS como responsável tributário e é mais fácil o município de São Paulo cobrar dele. Então, toda vez que ele, a princípio, emitir uma nota fiscal, ele, a princípio, receber um serviço com nota fiscal, ele já sabe que ele vai ter que fazer a retenção do imposto. Limpeza, dragagem de rios, portos, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes, congêneres, a eles prestados dentro do território do município de São Paulo. Coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores a eles prestados por prestador de serviço estabelecido no município de São Paulo. Então, toda vez que tem alguém, né, que a princípio está fazendo algum daqueles serviços importantes, onde a princípio o local onde o serviço é prestado é para onde é devido o tributo, os órgãos da administração pública podem ser chamados para serem responsáveis tributários. Decoração e jardinagem, corte e pota de árvores, dentro do município de São Paulo. Transporte de natureza municipal, estabelecido aqui dentro do município de São Paulo. Outro grande substituto aqui, em termos de... a lei manda eles pagarem o tributo, que a eles foi prestado, sobre o ISS que a eles foi prestado. As empresas de aviação são grandes contratantes quando tomarem e intermediarem serviços aeroportuários, utilização do aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuário, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, a logística e congêneres a ele prestado dentro do município de São Paulo. Sociedades que explorem plano de medicina de grupo ou individual, né? Então, esse pessoal também, né? Ou convênios dos quais outros planos de saúde, quando tomarem intermediário de serviço, dos quais resultem remunerações ou comissões por elas pagas a seus agentes, corretores ou intermediários. Então, o pessoal do plano de saúde também é um desses responsáveis tributários, previsto aqui no artigo 212 aqui do nosso decreto. Quem mais, pessoal? Então, entra aqui também, ó. Quando contratar também serviços de hospitais, clínicas, laboratórios de análise. Quando contratar empresas administradoras de aeroportos e terminais rodoviários, também são grandes responsáveis tributários. Quando tomarem serviço intermediário, serviço de coleta, né? Serviço de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens e valores, a elas prestados por prestadores de serviços estabelecidos no município de São Paulo. Hospitais e pronto-socorros. Quando tomar intermediário de serviço de tinturaria, hospital e pronto-socorro também é outro tomador de serviço muito importante, né? Se a princípio lavagem lá dos lençóis, né, lavanderia, tinturaria, eles vão pagar como responsáveis. Coleta, remessa, entrega de correspondência, documento, objeto, bens e valores, responsáveis. Outro responsável tributário, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios,
Então, quando tomar intermediar serviço prestado por suas agências franqueadas estabelecidas no município, dos quais resultem remunerações ou comissões por eles pagas, também estão dentro dessa situação. Hotéis e motéis também são responsáveis. Quando tomar intermediário de serviço de tinturaria e lavanderia, então toda hora troca lá os lençóis, opa, então vai haver, né, a responsabilidade tributária. Pessoas jurídicas tomadoras ou intermediárias de serviços, ainda que imunes ou isentas, e os condomínios edilícios residenciais, na hipótese ainda do parágrafo 4º do artigo 204, na hipótese do parágrafo 4º do artigo 204. Então, como ele cita aqui, o artigo 204 vai falar no parágrafo 4º, aquela situação do município para onde o tributo é devido, dar um benefício fiscal abaixo de 2%. Vamos botar assim, ó, uma anotação aqui, ó. Quando a situação der um benefício fiscal que for abaixo de 2%, que é a alíquota mínima. Então, essa situação, quem a princípio tomar esse serviço se torna responsável tributário. De cara, né, a própria lei, a lista de serviços já estabelece que seria dessa forma. Vocês entendem? Os responsáveis que tratam desse artigo podem enquadrar-se em mais de um inciso do caput. O disposto no inciso 2 também se aplica a ordens da administração pública direta da União, Estado, Município de São Paulo, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, concessionárias e permissionárias de serviços públicos e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, pelos Estados ou pelo Município de São Paulo. O imposto a ser retido na fonte para recolhimento no prazo legal ou regulamentar deverá ser calculado mediante a aplicação da alíquota determinada no artigo 232, sobre a base de cálculo prevista na legislação vigente. Então, veja, como é que eu vou calcular esse imposto retido na fonte, Tudão? Simples, olha lá. Para recolhimento, você deverá calcular mediante a aplicação da alíquota, que a gente vai ver mais adiante, né, que a padrão é 5%, sobre a base de cálculo prevista na legislação, que normalmente é o preço do serviço. Tá certo? Independente da retenção do imposto na fonte, né, que se refere ao caput, o parágrafo 3º, fica o responsável tributário obrigado a recolher o imposto integral, multa e mais acréscimos legais, em conformidade com a legislação, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de serviço. Então, na verdade, é interessante que ele está falando, ó, regra geral, se você é aquele que vai reter na fonte, o contribuinte não vai ser mais cobrado, porque você foi escolhido. Para retenção no imposto incidente sobre serviço descrito na Constituição Civil 702, 704, 705 e seguintes, o prestador de serviço deverá informar ao tomador o valor das deduções da base de cálculo do imposto. Então, na construção civil, eu lembro a você que nós temos deduções legais. Como assim, Tudão? Na construção civil, todos os materiais fornecidos pelo construtor, ou seja, fornecidos pelo prestador de serviço, saem da base de cálculo do ISS sobre a construção civil. Então, você tira o valor do material produzido pelo construtor fora do local da obra, da base de cálculo. Então, ele está falando isso. Nesse serviço de construção civil, 702, 704 e seguintes, você tem que informar o prestador para que o tomador faça o recolhimento da forma certa, já com a dedução legal sobre o material produzido fora do local da obra. Quanto às informações a que se refere o parágrafo 5º forem prestadas em desacordo com a legislação municipal, não será eximida a responsabilidade do prestador de serviço pelo pagamento do imposto apurado sobre o valor das deduções que forem indevidas. Deixa eu falar uma coisa aqui que, a princípio, pode assustar você, mas tem tudo a ver com a fiscalização de construção civil no município de São Paulo. Quantas obras você acha que tem lá no município de São Paulo diariamente acontecendo? Quantas empresas prestam esse serviço? Muitas. E agora, qual que é a situação das deduções legais? Se você não tiver uma correta forma de você fiscalizar aquilo, o cara pode comprar, por exemplo, ou produzir lá janelas de alumínio. Ele pode produzir a mesma janela, emitir uma nota só e utilizar em todas as obras que ele tem. Tipo, eu mandei 20 janelas que eu acabei de produzir lá para a obra 1, 2, 3, todo o município de São Paulo. Se não tiver um controle correto para onde ele está enviando, ele pode fazer essa dedução legal quantas vezes? E não pode, na verdade, só pode fazer a dedução legal do material na obra em que aquele material for empregado. Por isso que cada obra no município de São Paulo vai ter o seu CNPJ. Vai ter o seu cadastro nacional de pessoa jurídica, como se fosse uma pessoa jurídica. Para quê? Para receber esses valores e também para que possam ser deduzidos na hora corretamente. Por isso que ele fala, se houver alguma dedução indevida,
o responsável está enrolado, porque ele que vai pagar o tributo que deixou de ser recolhido. Caso as informações a que se referem essas deduções não sejam fornecidas pelo prestador, o imposto incidirá sobre o preço do serviço. Então, se não for fornecida a informação correta, não vai ter dedução. Os responsáveis que tratam esse artigo não poderão utilizar qualquer tipo de incentivo fiscal previsto na legislação para recolhimento do ISS relativo aos serviços tomados ou intermediários. Explica melhor isso. Se eu sou o responsável, eu não estou pagando o meu tributo, eu estou pagando o tributo do outro. Então, eu não posso alegar nenhum benefício fiscal para mim para pagar o tributo do outro. Sabe como é que é? Fazer caridade com o chapéu do outro? Não tem como. Se eu sou o responsável, eu pago o tributo. Eu recolho propriamente o tributo. E eu recolho o tributo pelo outro, sem aproveitar de qualquer incentivo fiscal que eu possa vir a ter. É o que ele está falando aqui, no parágrafo 8º. Fica delegado ao regulamento a possibilidade de ampliar o rol de serviços. Olha, o regulamento pode ampliar o rol de serviços que está na responsabilidade tributária. Aí, veja, não é o rol de serviço da lista, mas o rol de serviços que está na responsabilidade tributária. Tá legal? O prestador de serviços que emitir nota fiscal ou outro documento fiscal equivalente autorizado por outro município ou pelo Distrito Federal para tomador estabelecido no município de São Paulo poderá proceder à sua inscrição no cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda. Nós temos um cadastro aqui no município de São Paulo, cadastro de, a princípio, prestador de serviços de outros municípios. Então, a pessoa que presta serviço para São Paulo e vai pagar tributo para São Paulo pode se cadastrar nesse cadastro. É o que ele está falando aqui. Poderá proceder à sua inscrição em cadastro da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme dispuser no regulamento. A Secretaria, então, poderá emitir ao que os tomadores de serviços procedam à inscrição dos prestadores de serviços referidos no caput. Então, o próprio tomador pode ser obrigado a fazer a inscrição do prestador que prestou serviço para ele. A inscrição nesse cadastro não será objeto de qualquer ônus, especialmente nem taxa nem preço público, ou seja, você vai inscrever o prestador de outro município sem nenhum tipo de cobrança. O indeferimento do pedido de inscrição, qualquer que seja o seu fundamento, poderá ser objeto de recurso. O prazo para esse recurso, por esse indeferimento, é o prazo de 15 dias. Vamos considerar liminarmente inscrito no cadastro o sujeito passivo quando passados 30 dias, desde a data em que for requerida a inscrição e não houver decisão definitiva a respeito daquela matéria. Tá certo? Então, ele está falando aqui a respeito das obrigações relacionadas aí ao cadastro. Os responsáveis tributários, sem prejuízo do disposto no artigo 210, ficam desobrigados à retenção. Então, quando é que há uma desobrigação de retenção ou pagamento do imposto? Isso aqui é frase de prova. Como assim, Tudão? O cara é responsável tributário, está na lista de responsável tributário, aquele serviço tem que ter a retenção, mas por algum motivo, ele está dentro de um desses 5 motivos que a gente vai ver agora, ele não vai precisar fazer a retenção. 5 motivos, 5 alternativas, ABCDE, tem tudo a ver com prova isso aqui que a gente vai falar. Então, ó, se o prestador de serviço for profissional autônomo estabelecido no município de São Paulo, ele paga por um preço fixo, não por valor relacionado ao serviço por ele prestado. Então, ele tem outra forma de pagamento, por isso está fora do pagamento feito aqui por retenção na fonte. Sociedade uniprofissional, aquela sociedade formada por vários profissionais de uma mesma área, também pagam de uma forma específica. Não vai ter retenção, então. O serviço goza de isenção ou de imunidade, ou seja, não paga tributo aquele serviço naquela situação. Então, se o serviço é imune ou é isento, não tem por que haver a retenção do imposto. Ou a pessoa que prestou o serviço é MEI, microempreendedor individual, ou seja, ele paga tributo de outra forma, ele paga lá os R$60 mensais, né? Optante do sistema de recolhimento em valores fixos mensais, dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, o CIMEI. Então, para esses também é pago de forma excepcional. Para fins do disposto nesse artigo, o responsável tributário deverá exigir que o prestador de serviços comprove seu enquadramento em uma das condições previstas nos incisos do caput deste artigo, na conformidade do regulamento. Então, o prestador de serviços responde pelo recolhimento do imposto integral, multa e demais acréscimos legais, em conformidade com a legislação, no período compreendido entre a data em que deixar de se enquadrar em qualquer das condições previstas nos incisos 2 a 5 do caput desse artigo e a data, então, da notificação de desenquadramento. Então, vejam, primeiro, a gente está falando que o responsável tributário deverá exigir que o prestador de serviço comprove seu enquadramento em uma das condições. Se ele for desenquadrado, significa que ele está devendo de novo. Por exemplo, a pessoa que prestou serviço a você é um profissional autônomo,
mas depois de um determinado tempo ele resolveu virar microempresa, ou EPP. Ele não é MEI, ele é microempresa ou EPP. Então, já mudou. Tem que haver o recolhimento em função daquilo que ele prestou. Opa, então ele houve um desenquadramento da situação de estar não amparado por pagamento do tributo. Quer dizer, então ele foi desenquadrado daquela situação. A legitimidade para requerer a restituição do indébito. O que é restituir indébito? É pedir de volta o que pagou a maior. Na hipótese de retenção indevida ou maior que a devida de imposto na fonte recolhido à Fazenda Municipal, pertence então ao responsável tributário. Os prestadores de serviços alcançados pela retenção do imposto não estão dispensados do cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, devendo manter o controle separado das obrigações sujeitas a esse regime, em conformidade com o regulamento. Então, o prestador de serviço alcançado por retenção do imposto não estão dispensados do cumprimento de obrigação acessória, ou seja, tem que emitir nota, tem que ter cadastro de contribuintes, tem que fazer, né, a sua... Por exemplo, quem emite nota, depois tem que escriturar livro, tudo aí, tem que entregar a escrituração fiscal digital e assim por diante. Nós temos o efeito da responsabilidade aqui diferenciado. Ó. É responsável agora solidário. O que é responsabilidade solidária, professor? Responsabilidade solidária é aquela que não prevê o benefício de ordem de cobrança. O detentor da propriedade, a titular do domínio útil, ou que detém a posse de um imóvel, onde se realizou a obra, em relação aos serviços de construção civil, que são licitados, demolição, reforma, quando os serviços forem prestados sem nota fiscal correspondente ou sem prova do pagamento do imposto pelo prestador. Então, se você, a princípio, está fazendo uma obra na tua casa e o prestador não está pagando nada, saiba que você se torna solidário a ele, se você não exigir documentação fiscal e nem prova do pagamento do imposto. Então, isso aqui é um alerta, né, para quem, a princípio, é o contratante do serviço de construção civil. O cara está fazendo a obra, passa o fiscal da prefeitura na frente, não vê aquela plaquinha do responsável. Ele vai lá e toca lá e pergunta quem que é o responsável. Aí o responsável é você sai de casa, você vai lá. O cara pode lavrar uma auto-infração dizendo, essa obra aqui, não tem ninguém informando que essa obra está sendo feita, ou seja, não está sendo pago nenhum tributo nela. O senhor é responsável solidário. Opa, auto-infração. Empresa que administra sorteios da modalidade do bingo. O bingo hoje não é mais autorizado, né? Então, mas está aqui na lei, né? Quando contratado para executar atividades correspondentes aos sorteios e exploração de casa de bingo. Estabelecimento que disponibilizar para seus clientes ou se beneficiar do serviço de manobra e guarda de veículos, ou valet service. Também é responsável solidário o detentor da propriedade, domínio útil ou posse do bem imóvel onde se realizou o evento, diversões públicas, lazer, entretenimento e congêneres. No caso, serviço descrito nos subitens 12, exceto 12.13, que é o serviço de diversão pública, quando os serviços forem executados por prestador de serviço estabelecido fora do município de São Paulo. Então, o dono lá do parque, o dono lá do terreno em que a princípio vai ser montado o circo, está dentro dessa situação. Tá certo? Então, fechamos aqui a responsabilidade tributária, conforme aqui previsto na nossa legislação. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda aí pra gente. Fiquem com Deus e até a próxima.